O aterramento do osciloscópio. E aí, moçada, beleza? Nesse vídeo sobre a série desse aparelho, nós vamos falar sobre o aterramento ou a referência do osciloscópio. Mais especificamente quando a gente está tratando de dois canais. Veja só, nesse caso eu estou olhando antes e depois do filtro Pi da alimentação desse rádio. O canal 1 é o amarelinho, está no primeiro capacitor aqui. E ele mostra que tem uma ondulação. Entre o primeiro e o segundo capacitor eu tenho o choque. E aí o osciloscópio com acoplamento em corrente contínua não tem o visual de ondulação aqui. Lembrando, o acoplamento em contínuo eu tenho a parte contínua mais a alternada em cima. Nesse caso, os dois canais estão referenciados aqui na penúltima linha da grade. E eu tenho, portanto, 50 volts por divisão. Tenho 50, 100, 150, 200 volts. O canal 2, que é a saída, tenho 200 volts, o mais linear possível. E a entrada do filtro eu tenho uma ondulação que vai de 200 até aproximadamente 225 volts, porque estou na metade dessa divisão. Agora observe que eu coloquei a referência no chassi só de um canal, do outro eu não preciso. Por que esse motivo? Porque a grande maioria dos osciloscópios, todos os canais, todos os sinais, inclusive, estão referenciados no chassi desse aparelho, inclusive com o terra da alimentação, que está naquela bagunça lá. Portanto, eu tenho que levar isso em consideração na hora de medir para não provocar um curto-circuito, porque afinal isso aqui está tudo ligado junto. Eu posso até sacar esse cabo de negativo aqui para não me atrapalhar, porque tudo bem, vai funcionar do mesmo jeito. Portanto, essas coisas você tem que considerar quando está utilizando um osciloscópio. A grande maioria, os negativos estão em comum e estão em comum com o aterramento da alimentação, com o pino do meio lá do cabo da tomada. Existem alguns poucos aparelhos, eu conheci um, trabalhei com um, onde os terras são isolados. Então as entradas aqui acabam sendo isoladas uma da outra. E existe a opção de você comprar uma ponta isolada para não ter nem a referência de negativo em comum. Qual que é o problema? O problema é você querer fazer uma medição de um ponto referenciado no chassi e de outro ponto referenciado em outra coisa. Aí você provoca um curto-circuito via terra. Olha só. Eu tenho continuidade aqui. E se eu pegar o terra da alimentação, também vai dar continuidade. Portanto, isso é um detalhe extremamente importante para você verificar na hora da leitura. É difícil a gente ter que usar terras isoladas, mas, por exemplo, um caso onde eu trabalhei e tive essa necessidade, quando eu fiz retificador para sistemas de oleoduto e eu queria medir, analisar a forma de onda tanto da tensão como da corrente. E a tensão era a saída do retificador, referenciada diretamente no negativo, e a corrente era em cima do shunt, referenciada no positivo. Como é que eu meço ao mesmo tempo no osciloscópio isso? Sem ter que fazer nenhuma mágica. Eu trabalhei com um aparelho de terras isolados. Para finalizar aquela ideia de acoplamento AC ou DC.
os dois canais com acoplamento em contínuo, eu tenho a tensão aqui em torno de 200 volts. Canal 1 na entrada do filtro Pi, canal 2 na saída. Agora eu vou colocar acoplamento AC para tirar toda essa parte contínua e observar só a ondulação. Portanto, canal 1, acoplamento alternado, ele caiu lá embaixo, porque é aqui que eu segurei o canal. O 2 agora, mesma coisa, acoplamento AC, foi parar lá embaixo. Agora eu vou trazer os dois para o centro para ficar mais fácil de ler. E como os canais estão em 50 volts, dá para diminuir a escala. Canal 1 está em 5 volts por divisão. Eu tenho 5, 10, 11, 12, 13, 14 volts de pico positivo, 14 de pico negativo. 28 volts de pico a pico. Vou fazer o canal 2 ficar na mesma escala, para ter uma referência de grandeza. O canal 2 está com essa oscilação aqui, em torno de 1 volt para cima, 1 volt para baixo, 2 volts de pico a pico. Isso graças ao indutor, ao choque, que faz essa baita redução do ripple. Isso é só ripple, então. E veja que também saiu fora de fase. Esse é o ripple na entrada do filtro e esse é o na saída. As senoides estão fora de posição. Se eu puxar o canal 2, veja só, meio volt por divisão, 500 mV, 500 para cima, 500 para baixo, dá 1000 mV, que é 1 volt de pico a pico. Enquanto eu tenho 28 volts de pico a pico na entrada. Bacana, né, o filtro Pi? E por enquanto é isso. Ficamos por aqui com mais um vídeo sobre osciloscópio, com essa dica importante. No próximo vídeo vamos avançando e, como eu disse, do nível mais básico até o nível mais evoluído dessa ferramenta. Se você gostou, clica no joinha aí, não se esquece de inscrever no canal e clicar no sininho para saber quando tem vídeo novo. No momento que eu gravei esse vídeo, estávamos passando 3.500 inscritos, coisa fantástica. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.